Então, pessoal, vamos lá, né? Tudo bem? Bom dia. Essa lista eu passei para vocês na semana passada e é uma lista teoricamente fácil, né? A maioria das pessoas já me enviaram ali pelo sistema aula, mas então eu vou postar uma correção porque um ou outro errou uma pequena coisinha ali. Então a gente vai ver que essa lista ela é muito tranquila, muito gostosa de fazer e é até bom a gente já ir adaptando com isso aí, né? De fato a gente chega na estatística mesmo, pegar dados, trabalhar, tratar, analisar. E a gente vai percebendo a importância disso, então, no desenvolvimento dos nossos trabalhos e tudo mais. Bom, então vamos lá. Eu passei para vocês esses dados aqui, ó, no número 1, tá aqui, ó, né, que são 50 dados registrados. Aqui não especifica o que são apenas números aqui. E aí a primeira pergunta que a gente tem é: construa uma distribuição de frequências sem intervalos de classe e determine. Então a primeira coisa que a gente tinha que fazer, não era obrigatório, mas para ajudar a gente a resolver o exercício, era fazer isso aqui, ó. Era colocar isso numa tabelinha, onde eu tenho o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto elemento, né? E eu tenho que a frequência relativa e a frequência acumulada, que eu não expliquei, eu esqueci de explicar no vídeo, mas é muito simples e a hora que chegar na questão ali eu vou comentar sobre isso aqui, pode ficar tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era esse quadrozinho aqui, beleza? Então vamos voltar aqui. Primeira pergunta, a amplitude total. O que é amplitude total, pessoal? É você pegar o maior elemento e o menor elemento, ou seja, qual que foi a amplitude de dados? O menor para o maior. Como é que você faz isso? Diminui o maior do menor. Então vamos voltar aqui. Ó, você pode olhar aqui, se você achar mais fácil, ou vir na nossa tabelinha aqui. Qual que é o maior elemento? É o 6. Qual que é o menor elemento? É o 1. Então 6 menos 1. Então qual que é a nossa amplitude total? É 5. Essa resposta aqui, ó. Certo? É a resposta 1. A amplitude total é 5. Vai do 1 ao 6. A frequência total. Pessoal, frequência total é a quantidade de vezes que acontece ou a quantidade de elementos que tem a minha tabela. Então aqui já fala, um dado foi lançado 50 vezes. Então essa aqui é muito simples, é só a gente marcar essa opção aqui, ó. A frequência total é 50. E agora começa então as nossas análises propriamente dita. A frequência simples absoluta. Frequência simples é a quantidade de vezes que aquele elemento se repete, ou a frequência que ele acontece na minha tabela. Então ele está falando do meu primeiro elemento. Qual que é o meu primeiro elemento da minha tabela? É o 1. E aí, se você for aqui, essa é a parte mais trabalhosa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o meu elemento 1, ele aparece 10 vezes. O meu primeiro elemento, o valor 1, aparece 10 vezes. Então, qual que é a minha frequência? Opa, não precisava fazer isso, né, Thiago? Aqui, ó. Qual que é a minha frequência simples absoluta? É 10. Letra C, então, 10 vezes. Aí, vem a frequência simples relativa. Frequência simples relativa é você dividir o somatório de vezes 50, né? É a frequência total, 50. Então, eu vou pegar a quantidade de vezes que o meu elemento acontece. Então, quantas vezes o meu elemento 1 ele aparece? 10 vezes. E eu divido pelo número total. Se eu dividir 10 por 50, vai dar 0,2. Aí eu pergunto para vocês, tem essa opção aqui, ó, 0,2? Não, não tem. As opções que ele me deu é 10%, 20%, 1, 10 e 20. Então, se você converter em porcentagem, dá 0,2 dá 20%. É só você multiplicar por 100. 0,2 vezes 100, 20%. Então, a resposta aqui é letra D, 20%. Bom, vamos lá. A letra E, a frequência acumulada do primeiro elemento. Bom, frequência acumulada. Frequência acumulada, pessoal, eu esqueci de comentar lá no vídeo sobre a videoaula e nem esqueci de colocar no slide, mas ela é muito simples. Quando você pega essa tabelinha aqui, ó, né, então você coloca aqui, ó, o elemento 1, o 2, o 3, o 4, o 5, são meus 6 elementos. Aí eu tenho a minha frequência simples, que é aquela que a gente foi contando, para cada elemento e tem que dar 50. Eu tenho a minha frequência relativa, que é em porcentagem, tá vendo?
Então, quanto que isso aqui é relativo a 100%, tá aqui. E aí, esse F maiúsculozinho aqui representa a frequência acumulada. Ou seja, qual que é a frequência relativa acumulada do meu primeiro elemento? É 20%, certo? Porque é o primeiro elemento. Aí eu pego o segundo elemento, eu venho aqui, ó, nesse aqui. Eu pego, então, o anterior, que é o que já acumulou, 20%, mais o segundo elemento, que a gente fez a conta aqui, ó, é 18%, a relativa. Então, a acumulada vai ser 18 mais 20, essa mais essa, 38. A de baixo vai ser 16 mais 38, 54. A outra, 72, 18 mais 54. A outra, 84, que é 12 mais 72. E a última aqui, ela sempre vai ser 100%. Por quê? Porque ela vai ser o somatório do que já foi feito antes com o que falta. Então, 16 mais 74, 100%. Então, viu como é que ela é simplesinha? Eu apenas esqueci de falar. Então, a frequência acumulada do primeiro elemento. Como é do primeiro elemento, ela não tem acúmulo. Então, é só você pegar o valor do primeiro elemento, né? Qual que é? Frequência. Aliás, aí ela é acumulada. Então, se ela é acumulada, ela não tem porcentagem. Então, ela vale 10. Por quê? Porque é a mesma da letra C, frequência simples absoluta. Aí é a pergunta de baixo. A frequência acumulada relativa do primeiro elemento. Então, como é relativa, eu tenho que trabalhar em porcentagem. E como é a do primeiro elemento, a gente não acumula, porque é sempre só ele. Então, qual que é a resposta? 20% também. Então, essa aqui é igual à letra D e essa aqui é igual à letra C. Tá ok? Por quê? Porque é o primeiro elemento. E agora a gente começa, então, a piorar um pouquinho. Piorar não, né? Agora só falta mais 2 elementos. Essa aula foi bem curtinha, essa resolução de exercício, hein? Muito rapidinho. Bom, então vamos lá. A frequência simples relativa do quinto elemento. Então, cadê? Frequência simples. E eu também errei na minha resolução. Agora que eu acabei de perceber, pessoal. Eu coloquei um número aqui, agora que eu percebi que eu também estava errado. Bom, frequência simples do quinto elemento. Então vamos lá, frequência simples do quinto elemento. Frequência simples do quinto elemento é 6. Só que ele está me pedindo a frequência simples relativa do quinto elemento. Então ela vai valer 12. Tá ok? Por quê? Porque ela é em porcentagem. Então aqui, ó, como ela é em porcentagem, ela vem aqui, ó. Se ela fosse a acumulada, ela seria 84. Mas como ele está pedindo a frequência simples relativa, então é 12%. Esse valor aqui, ó, do meu quinto elemento. Tá vendo? Ó, frequência simples relativa do quinto elemento. Então, 12. Frequência, se fosse a frequência simples só, pessoal, seria 6. Frequência simples relativa, 12. E se fosse acumulada, 64%. E a frequência acumulada relativa do sexto elemento. Então, vamos lá, frequência acumulada. Se fosse frequência acumulada, ela seria... Aliás, de todo jeito ela vai ser 100. Por quê? Porque a do primeiro elemento, ela é simplesmente o primeiro número, não tem acúmulo. E a última, como é o sexto elemento, tudo que é o último, o acúmulo dele tem que dar 100% para a gente fechar a nossa conta. Não é verdade? Então a frequência relativa do sexto elemento é 100%. Tá aqui, ó. Por ser relativa. Se fosse frequência acumulada, seria 50. Né? Seria o somatório, seria 50. Como ela é relativa, 100%. Viu, pessoal, como é que essa aula aqui ela foi bem tranquilinha, só essa resolução de exercícios. Espero que todo mundo tenha entendido e depois a gente vai continuar então na nossa sequência de raciocínio, trabalhando agora com distribuição de frequência. Aquele abraço, pessoal.